Olá, mais um capítulo de História da Educação. Nós esperamos conectar com a história e juntos possamos aprender toda a ideia da história da educação. Vamos ver se a gente consegue compartilhar algo com vocês e podermos continuar. Nós havíamos discutido nos momentos passados, eu gostaria de reforçar, na história da educação, somos formados pelo tempo. Muito importante, nós somos formados pelo tempo. Nós estamos trabalhando História da Educação e da Pedagogia Geral e do Brasil com Maria Lúcia de Arruda Aranha. Eu espero que vocês tenham acesso à leitura do livro. Nós mandamos pelo e-mail para que vocês possam entender. E as apresentações, conforme os temas, possam estar conectados em tempos onde a história registra o desenvolvimento da pedagogia. Pedagogos. A escola tradicional, nós trabalhamos, ela ensinou que a abolição dos escravos foi o fruto da ação dos abolicionistas. 3 de maio de 1888, a Lei Áurea. Mas os seguidores de Zumbi comemoram, após a sua morte, eles comemoram 20 de novembro de 1995. É um desafio. A história androcêntrica, nós passamos para vocês no fórum uma questão sobre esse aspecto da história sendo androcêntrica, conforme a visão masculina. Temos que trabalhar esse detalhe também. Vocês todos já devem ter acesso ao livro, né? E os grupos estão divididos. Nós vamos avançar em mais um capítulo hoje. Eu queria avançar com vocês para além da vida tribal. A escrita surge como uma necessidade da administração dos negócios à medida que as atividades se tornam mais complexas. As transformações técnicas e o aparecimento das cidades em decorrência da produção excedente, da comercialização. Você vê que a sociedade tribal, ou as tribos indígenas, elas clamam no desenvolvimento por mais tecnologia, por mais conexão. Eu queria, hoje, antes de iniciar o nosso novo assunto, voltar a lembrar a influência de Anísio Teixeira, o educador Anísio Espíndola Teixeira, jurista, intelectual, educador, escritor, personagem central na história da educação do Brasil. Seu nascimento 12 de julho de 1900, na Bahia, faleceu em 1971 no Rio de Janeiro, e o seu livro, Educação Não é Privilégio, o inventor da nova escola e a escola pública no Brasil, propôs e executou medidas para democratizar o ensino brasileiro e defendeu a experiência do aluno como base do aprendizado. História da educação e da pedagogia geral e do Brasil. Deu-se o incremento da agricultura, do pastoreio e do comércio de excedentes. Quando a educação tribal começa a desenvolver, surge a necessidade da agricultura, o pastoreio e do comércio de excedentes. A sociedade tornou-se mais complexa pela rígida divisão de classes, pela religião organizada e pelo Estado centralizador.
As primeiras civilizações surgidas no norte da África e na Ásia, no Oriente Próximo, no Oriente Médio, extremo do Oriente, constituíram as primeiras cidades em seus templos, palácios, monumentos, além de terem inventado a escrita. Do ponto de vista da educação, por serem sociedades de forte teor religioso, o que há de comum em todas elas é o caráter estático ou de muito lenta mutação. Devido à complexidade delas, a educação exigiu a criação da escola, apesar de restrita e poucos e muito tradicionalista. A evolução neopolítica e as primeiras civilizações. A cronologia das primeiras civilizações. A invenção da escrita, a educação e pedagogia, a educação tradicionalista, o Egito, a Mesopotâmia, a Índia, a China e os hebreus. Estas civilizações começaram a desenvolver a educação e o registro nestes povos é muito forte. Por exemplo, Índia, China e os hebreus. Como consultamos estas civilizações nos aspectos culturais, linguísticos, na agricultura, no comércio e nas suas escolas, nas suas formações? O registro é muito forte na Índia, China e entre os hebreus. E hoje, como estão estes povos nestas regiões? Foram as primeiras civilizações da nossa história? Ao longo do tempo, influenciaram várias culturas mais novas e sofrem conquistas, as mais diversas. No século IV a.C., o macedônio Alexandre Magno, após a ocupação da Grécia, estendeu seu império pela Ásia Menor, Oriente Médio, Mesopotâmia, Pérsia, até a Índia. Na África conquistou o Egito e lá fundou Alexandria. Conquistou o Egito e lá fundou Alexandria, a cidade que ficou mais famosa pela sua biblioteca, avançando nos centros de estudos científicos. Esse período histórico, conhecido como helenismo grego, não só divulgou a cultura grega, como sofreu influência orientalizante. Depois vieram os romanos. É muito interessante a extensão de Alexandre, conhecido Alexandre Magno, Alexandre o Grande, na sua conquista e no seu desenvolvimento. Conquistou o Egito e lá fundou Alexandria, a cidade que ficou famosa pela sua biblioteca e avançado centro de estudos científicos. A palavra, a escrita e o sujeito, oprimido, fazer justiça ao órfão, defender a viúva, como disse o profeta Isaías. Não furtareis, não mentireis, e ninguém enganará o seu próximo. Não farás o que é iníquo, nem julgarás injustamente. Se algum estrangeiro habitar na nossa terra e morar entre vós, não o impropereis, mas esteja entre vós como um natural e o amai como a vós mesmos. Levítico. Veja a abordagem do livro de Isaías, do livro de Levítico, para termos consideração ao próximo, para amarmos o próximo. Isso implica partilhar o nosso conhecimento também com o nosso próximo. No século VI a.C., vieram vários gênios e filósofos. Confúcio, Lao Tse, na China, Gautama Buda, na Índia, Zaratustra, na Pérsia, atual Irã, Tales de Mileto, Pitágoras, de Samos de Heráclito, de Éfeso, nas colônias gregas da Jônia e a Magna Grécia. Nós lemos este período como um período
período clássico, 6 séculos antes de Cristo. Os poetas, filósofos, matemáticos, escritores, inventores, médicos, eles trabalhavam com várias ciências. É aí que a filosofia se apresenta como a mãe das ciências, mas o nosso objetivo hoje é identificar os principais expoentes na demarcação da educação, na formação, nos aspectos da matemática, da física, do ensino da língua. Zen, doutrina difundida no Japão por volta de 1200 da nossa era, resultou da combinação do budismo indiano com o confucionismo. E o taoísmo chinês, seu objetivo é atingir a iluminação, ou seja, o Satori. Para isso, os mestres Zen evitam as argumentações e teorizações, buscam a verdadeira intuição mística. Não se alheiam, porém, do mundo cotidiano e, ao contrário, dão grande importância à vida diária. O budismo indiano, o confucionismo, o taoísmo chinês são elementos religiosos que também desenvolviam filosofia, conhecimento, o passar da educação para os seus discípulos. A escrita não poderia reduzir-se à transcrição das línguas faladas. A antiguidade grega, a paideia ética da Grécia Antiga, sistema da educação. Como vimos no capítulo anterior, as civilizações orientais desenvolveram-se ao norte da África e na Ásia. Depois foi a vez da Europa, onde floresceram em momentos sucessivos duas grandes civilizações, a grega e a romana. Na antiguidade, a Grécia não formava uma unidade política, mas se compunha de diversas unidades políticas autônomas constituídas pelas cidades-estados. Apesar dessa autonomia, o caldeamento inicial de diversos povos convergiu para uma mesma civilização, pois as diferentes cidades tinham em comum o idioma e a religião, além de similaridades nas instituições sociais e políticas. Os gregos se distinguiam dos demais povos, denominando sua terra de Helás e Elade, e a si mesmo de helenos, e aos outros pejorativamente de bárbaros. Só mais tarde, essa região recebeu a designação latina de Grae, de que derivou a Grécia, onde vemos o destaque dos romanos e o desenvolvimento da Grécia, o desenvolvimento do norte da África e na Ásia. Destaque para as civilizações, o idioma e as religiões traziam contribuições na formação e na educação. A civilização micênica, desde o início do segundo milênio antes de Cristo, a civilização micênica reuniu vários povos, sobretudo os aqueus, que se estabeleceram sob o regime de comunidade primitiva. Com o tempo, a figura do guerreiro adquiriu importância cada vez maior, formando-se uma aristocracia militar, cujos chefes mais destacados viviam nos castelos de Tirinto e Micenas. Esta última cidade, no século VII a.C., era governada por Agamenon, que, ao lado de Aquiles e Ulisses, partiu para sitiar e conquistar Troia no litoral da Ásia Menor. Observe bem, nós estamos pontuando os 6 séculos antes de Cristo. Guerras, educação militar, religião, formação, filosofia, discipulado, educação através de matemática, física e química e a área da saúde, pois os filósofos trabalhavam vários temas. Você viu que a gente citou
Pitágoras. Pitágoras trabalha com a matemática, o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. 100 séculos antes de Cristo. Observe as fórmulas existentes nos 100 séculos antes de Cristo. A educação religiosa, citando o budismo indiano, o confucionismo, a arte de meditar e de desenvolver meditações, discipulado, ensinando as línguas, ensinando os costumes. E nós agora destacando a Grécia, o litoral da Ásia Menor, se destacando também os instrumentos de conquista territoriais da arte militar. Periodização da história grega, da Grécia Antiga. A civilização micênica, século 10 e 12 a.C. Tempos homéricos, séculos 12 a século 8 a.C. Período arcaico, século 8, século 6 a.C. Chamamos de período clássico e período helenístico, esse período antes de Cristo. Tempos homéricos, os tempos homéricos, século 12 a século 8 a.C. Observe que os 100 séculos antes de Cristo é chave na filosofia, na história e na nossa pedagogia. É chave pelo desenvolvimento da matemática, da transcrição linguística. É muito interessante observar os 6 séculos antes de Cristo. Período arcaico, século 8 a século 6 a.C. As grandes transformações das relações sociais, políticas, muito diferentes das que conheciam em outras culturas, proporcionando a lenta passagem da predominância do mundo mítico para a reflexão mais racionalista, e a discussão nesse processo foram importantes. Algumas novidades, tais como a introdução à escrita, a utilização da moeda, a lei escrita por legisladores, a formação das cidades, estados, polis, a criação das polis, as cidades como organização, a moeda como instrumento de troca, a lei escrita já por legisladores. Muito interessante este período. Eu queria destacar a perseguição aos cristãos, e o cristianismo tornou-se uma religião oficial. Eu queria dar um breve intervalo a esse período para que possamos aprender o período clássico no desenvolvimento de culturas, a questão da matemática, da escrita, a transliteração de textos, o discipulado através das religiões, ou a formação religiosa, é muito interessante para o desenvolvimento ou o surgimento da pedagogia, dos pais que educam, pedagogos, educadores em todos os sentidos.